Eu vou começar por uma imagem que você usou na sua primeira fala e não nessa. Mas eu fico feliz que você trouxe pelo menos uma parte da humanização para a coisa. Tá. Pelo menos uma parte da Me humanização. ajuda a trazer mais, vai. Isso Né? é bom. Mas... Quer ser meu terapeuta? Não! Eu não sou bom nisso, não. Você não sabe... Perdoa, Deus, você não sabe o que fala. Mas falando sério agora... Eu vou começar por uma passagem que você trouxe bem rapidamente na sua primeira fala, que é a do jovem rico. Porque tem uma parte dessa passagem que é importante para lançar luz nisso que você trouxe na segunda fala. O texto de Lucas diz que esse homem rico foi embora triste. Sim. Porque possuía muitos bens. Então, recapitulando a história era a seguinte... Um homem muito rico pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde: o que o texto diz? E aí ele fala dos mandamentos, tal. Aí Jesus começa a listar os mandamentos, ele interrompe Jesus no meio. Fala: não, isso daí eu já faço. Isso daí eu já faço. E aí Jesus lança: tá bom, faz mesmo? Então vende o que você tem, pega o dinheiro, dá para os pobres e me segue. Isso. E aí ele vai embora muito triste porque possuía muitos bens. Essa é a conclusão da história. Aí Jesus volta para os discípulos e vira para os discípulos e fala assim: ó, tá vendo o cara lá? E é por isso que eu digo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, no caso de Lucas. Cara, na história do cristianismo, são quase 2000 anos das pessoas tentando alargar o buraco da agulha ou diminuir o tamanho do camelo. Isso. Então, o buraco da agulha era uma fenda na muralha. Isso é uma lenda medieval. Muralha de Jerusalém. Isso. Quando... Eu digo até a origem. A coisa começa ali na Catena Áurea de Tomás de Aquino. É uma lenda medieval. Ou o camelo, na verdade não é o camelo, é uma corda que estava tentando passar pelo buraco da agulha, etc. Então, de novo, eu penso, Daniel, que uma parte significativa dos questionamentos que você está trazendo talvez sejam até salutares do ponto de vista da pessoa olhar o que você está falando e dizer assim, cara, eu vou pensar nesse negócio. Por quê? Porque um evangelho, uma igreja, uma teologia que faça com que a minha alegria ou felicidade ou propósito de vida dependa das coisas que eu sou capaz de acumular, me parece não ter muito a ver com o que Jesus falou, com o ministério dele. Então, tem esse ponto. Um segundo ponto que eu acho importante é o seguinte. Você disse várias vezes que felicidade é uma coisa complexa. Tem economista aí dedicado a estudar quando que a felicidade acontece, quando que ela deixa de acontecer. Uma parte dos estudos diz que dinheiro traz sim felicidade até um determinado valor. Depois de um determinado valor, a curva tende a chegar num platô. Uhum. Então, é óbvio que enquanto eu tenho conta para pagar e não consigo, isso vai povoar a minha mente. Uhum. Isso vai me preocupar. Eu me lembro de uma vez fazendo uma viagem com a minha esposa, com a minha sogra, e viagem é o lugar que você tinha que estar feliz, né? Sim. Só que enquanto você está fazendo a viagem, você está fazendo conta. Cara, que bom que os outros estão felizes aqui, eu na minha cabeça. E isso é coisa de classe média. Se a gente pensar em quem é pobre, cara, é muito pior do que a gente que pode viajar. E me parece também que o evangelho verdadeiro e que o Jesus de verdade, o que ele está apontando é o seguinte, olha só. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que não tem nem o privilégio de pensar sobre felicidade. Não tem tempo. Tá louco. Não dá para pensar sobre felicidade. Pensar sobre felicidade é um privilégio de quem pode. Porque o cara tá no corre para garantir o de amanhã. Ou de daqui a pouco. Então, você que tá aí pensando sobre felicidade, sobre bem-aventurança, cara,
reorganiza a tua vida para pensar na felicidade dos outros. Uhum. Uma boa parte do ministério de Jesus me parece voltada para isso. Não acho que seja o principal, mas se você fizer um ranking de top 5 coisas que Jesus se preocupa, pobre tá no top 5. E quando falo de pobre, eu tô falando do miserável. Eu tô falando dessa pessoa que não tem o privilégio de fazer essa reflexão. Porque não dá tempo. Uhum. Porque a realidade material que a cerca a priva disso. Mais uma coisa. Quando a gente volta para as pessoas que têm esse privilégio, você percebe que algumas delas não tinham e passam a ter. Na internet e no meme, a gente tá cheio disso. Quer ver um exemplo? Essa semana foi o Daniel é feliz. E aí fizeram pregação disso. Uhum. Como não tinha contexto religioso envolvido, não fizeram Toguro é feliz, nem Renato Cariani é feliz. Mas essa era a discussão, né? mas antes do Daniel era esse, o Toguro é feliz? Né? O Renato é feliz, e aí eu te devolvo uma pergunta, que é a seguinte, cara. Uma boa parte da frustração da Tati com o Toguro tem a ver com um pouco do que você falou, não sei se chegou a pegar naquele corte, mas faz parte do mesmo contexto. Que é a seguinte, quer saber o que é pecado? Se te faz feliz é pecado. É isso aí, pegou muito também. Eu falei, quer saber o que é pecado? Vamos lá. Porque é o seguinte, a primeira vez que eu me manipulei no banho, parça. E auto-manipulei. Eu demorei pra entender agora, tá? Eu senti um negócio de manipulação. Eu tava ali, eu senti um negócio, aí eu cheguei num amigo meu, falei, mano, eu tava tomando banho, e aí eu comecei a friccionar e tal, e aí escorreu uma lágrima e deu uma sensação assim. Será que é pecado? Ele, mano, vamos perguntar pro pastor. E a gente foi lá, o pastor, um amigo meu quer saber... Meu primo me contou uma história. Né? Aí o pastor falou algo interessante pra mim, Vilela. Ele falou assim, olha, jovem, se você conseguir se masturbar olhando pra bandeira do Brasil, cantando o hino nacional em voz alta, tem um monte de gente que fala... Desculpa. sem pensar em mulher nenhuma, não é pecado. Pensa que mês difícil que foi pra mim. Eu não sei o hino de cor, eu ficava me sentindo a Ludmilla. Até chegar no seio da liberdade era um absurdo. E eu creio que é por isso que hoje tem tanto patriota maluco por causa desse tipo de ensinamento. Porque você vê, tipo assim, cara, se te dá prazer é pecado. Então eu vejo um monte de gente, vem uns crentes falar comigo e me xingar, e eles me xingam e falam que são muito felizes com Jesus. E você vai ver a cara do infeliz, mano. Que o cara, ele tem medo de absolutamente tudo. Por quê? Porque o cristianismo brasileiro, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o cristianismo brasileiro, e quando eu falo de cristianismo, eu tô falando de católico, eu tô falando de evangélico, é um negócio de dívida e de medo tão absurdo que é praticamente isso. Quer saber se é pecado? Se fizer bem pra você é pecado. Aí você fala, não, Jesus me faz feliz, então tá bom, então vamos dançar. Não, dançar não, por favor. Dançar não, tenha respeito. Não, então vamos fazer um stand-up pra Jesus. Não, não pode, porque as coisas de Deus são sérias, com Deus não se brinca. Mano, quantas vezes eu fiz stand-up dentro de igreja? Eu fui o pioneiro da comédia evangélica. Eu achava um absurdo isso, porque pra mim comédia não tem religião. Por que tem que ser? Eu posso falar sobre coisas de forma engraçada dentro de qualquer ambiente. Eu não preciso rotular. Só que eu tinha que rotular a parada. Então, não, você não pode. Eu virei um traficante de piadas dentro da igreja. Por quê? A galera dava risada com as minhas piadas dentro da igreja e eu ia chorar e pedir perdão pra Deus porque eu contava as piadas, mano. Ai, Deus, me perdoa a piada. A piada do menininho que nasceu sem os braços, sem as pernas e tal. São piadas que a gente dava risada porque é uma besteira, velho. É uma besteira. Não, mas é pecado porque não, você tá... que isso? Não pode, pede perdão pra Deus. Que felicidade é essa? Mano, quando eu perdi minha virgindade com a minha namorada, que tive que correr no casar com alguém que eu nem conhecia direito, tá ligado? Quantas vezes eu chorei no motel, mano. Eu forniquei. Isso não é felicidade, velho. Isso é um peso do caramba. Eu tive vários amigos que engravidaram e que, tipo assim, mano, é uma sinuca de bico. O cara não tem alternativa, velho. O cara engravidou a mina por quê? Porque ele não tinha uma bosta de uma camisinha na carteira. Por quê? Porque não pode incentivar o jovem e falar pro jovem, use camisinha. Não, porque se falar use camisinha, você tá incentivando ele a comer todo mundo. É uma liberdade. O povo tem medo de liberdade. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que só porque hoje eu não sou crente e só porque eu falo que é uma besteira esse monte de regra,
que eu saio daqui, Vilela, batendo em velha.